colegas, hoje venho aqui propor aos senhores fazer um convite para que se juntem a nós na constituição dessas duas frentes parlamentares, a do agronegócio e a do empreendedorismo. Concordei com o requerimento do nosso presidente para fazer a defesa em bloco de ambas, porque os assuntos realmente se engrenam, os assuntos são similares. E a proposição das duas frentes tem a mesma ideia: desenvolver, melhorar a economia, gerar dignidade humana, gerar renda, ajudar aquelas pessoas que querem trabalhar honesta e dignamente, porque é do fruto do trabalho do cidadão que gera o sustento do nosso país, do nosso estado e do nosso município. O Estado, a administração pública não gera renda. Nós, esta Casa Legislativa, o Poder Executivo, se sustenta dos recursos gerados pela iniciativa privada. Nós, Parlamento, precisamos dar suporte para quem trabalha, para quem empreende, para quem gera esta renda. Então, estas frentes vêm nesse sentido, de que nós possamos encontrar as necessidades destes setores e os apoiar da melhor forma que possamos fazer. Primeiro, vou falar então do agronegócio. Acredito que seja de conhecimento e consenso geral que o agronegócio, em especial para o nosso estado, é uma alavanca muito forte da economia. É a nossa tradição e é o que sustenta o estado do Rio Grande do Sul e hoje também o nosso país. Aliás, há muito tempo o nosso país. Só que o Brasil sofreu um desenvolvimento tecnológico, uma revolução no agronegócio, que hoje nos permite ser o quarto país do mundo, considerando a União Europeia, óbvio que é uma união de países, os Estados Unidos e a China. Nós estamos em quarto lugar em movimentação financeira de agronegócio. Hoje nós movimentamos o equivalente a 96,9 bilhões de dólares. É o que entra para a nossa economia através do agro. O nosso agro, o superávit do agronegócio, é o que possibilitou o Brasil manter uma estabilidade econômica, vereador Paulo Ricardo, para que nós pudéssemos manter uma flexibilização das nossas taxas de juro. O superávit do nosso agronegócio foi o que manteve o país produzindo na pandemia. O agro nunca parou. O homem do campo nunca deixou de trabalhar. E isso é muito importante que a gente saiba. Para essas pessoas, eles produzem de dia para comer de noite. Está aqui a vereadora Anita, que é uma das representantes do agro e que sabe muito bem do que eu estou falando. Nós não deixamos de nos alimentar, então o agro não pode parar. Quando eu falo do agro, eu estou falando de muito além da economia. Eu estou falando de dignidade, eu estou falando de sustento, eu estou falando de alimento. Todo mundo fala que o recurso mais escasso do mundo é a água, depois do petróleo. E ninguém para pensar na produção de alimento. A população mundial cresce de forma exponencial e os nossos recursos e capacidade produtiva não crescem na mesma medida, crescem linearmente. Em muito pouco tempo, o nosso bem mais precioso será o alimento. E aí eu faço um questionamento aos senhores e um convite, um desafio. Há muitos dias estamos sem almoçar, né, senhores? Mas na próxima refeição que fizerem, olhem seus pratos. Comunidade de Santa Maria, olhem a sua refeição e me indiquem apenas um item que não advém do agronegócio. Todo o nosso
nosso alimento é produção do agronegócio. Só isso já seria motivo mais que suficiente para que nós, Parlamento de Santa Maria, nos debrucemos para ajudar esse setor. Mas Santa Maria tem vocações e todo mundo fala no comércio, no serviço e no turismo. Mas ninguém ou poucos lembram que o agro é uma vocação de Santa Maria. Que nós temos inúmeros pequenos produtores que trabalham nas feiras municipais que precisam de suporte. Os nossos produtores precisam de infraestrutura, precisam de estrada, precisam de luz, precisam de segurança, precisam de maquinário agrícola, precisam de tecnologia, de acessibilidade, mas, sobretudo, o nosso agricultor precisa do nosso apoio, do nosso suporte. Cabe a nós identificarmos os gargalos, as necessidades desse setor produtivo e auxiliarmos. O agro é o setor que mais impulsiona o desenvolvimento tecnológico dentro do Brasil. Essa revolução do agro desenvolveu absurdamente a nossa tecnologia, porque demandou tecnologia, porque precisamos ser competitivos, porque precisamos produzir. Da mesma forma, o agro é muito injustiçado. E aí, vereador Givago, lhe parabenizo, me coloco à sua disposição para ajudar na frente parlamentar, um baita trabalho de sustentabilidade. Estamos juntos nessa seara e essas duas frentes precisam conversar, porque fora das nossas reservas legais de Amazônia, da Amazônia, do Pantanal, a maior área preservada que se tem dentro deste país está nas reservas legais dentro das áreas produtivas. As reservas legais são intocadas e é o produtor rural que faz isso. É ele que precisa do nosso suporte. Para finalizar a defesa desta frente parlamentar, senhores, lhes digo que investir no agro, proteger o setor agrícola, é uma questão essencial também para fomento da dignidade humana e do desenvolvimento social. Se o campo não produz, a cidade não come. Essa é uma realidade que todos precisam compreender. Então, fica o meu convite para que vocês se juntem a essa frente, para que possamos fazer um trabalho sério, responsável de sustentabilidade, de apoio aos produtores rurais. Quanto ao empreendedorismo, não dá para falar em agro sem falar em empreendedorismo e vice-versa, né? Porque o empreendedorismo, quando a gente fala, geralmente a gente lembra daquele empresário, o empreendedor. O homem do campo também empreende, ele também é um empreendedor, ele também precisa encontrar soluções para suas dificuldades, e isso é empreender. Todos nós conhecemos o conceito comercial de empreendedorismo, empresarial de empreendedorismo, mas nós empreendemos todos os dias, quando encontramos dificuldades e criativamente encontramos soluções para vencer essas dificuldades. Então, por que uma frente para tratar do empreendedorismo? Porque o empreendedorismo também é uma questão de promoção da dignidade humana, também é uma questão de promoção de desenvolvimento social. Voltando ao início da minha fala, o Estado não produz nada. Quem produz riqueza e gera renda é quem trabalha, é quem empreende, seja no campo, seja na cidade. Como eu sempre digo, Santa Maria, e aí nas suas outras vocações, então, de serviço, turismo, comércio, não vive de grandes empresas. Quem é que mantém Santa Maria? É o dono do X da esquina do bairro Nonoai, é a dona do salão de cabeleireiro lá do bairro Rossato. São essas pequenas empresas, esses pequenos empreendimentos que mantêm a nossa economia viva. E a que custo, senhores? Sei que muitos de vocês aqui são empreendedores,
têm seus negócios próprios? E a que custo temos os nossos negócios próprios? Não é verdade? A que custo conseguimos manter? Falamos na frente de desburocratização do apoio aos setores produtivos, e vem, nesse sentido, essa frente para auxiliar. O PIB de Santa Maria é formado 80% por comércio e serviços. Comércio e serviços empregam 76% da nossa força produtiva. Se isso não for importante para essa casa, se auxiliar essas pessoas a regularizarem seus negócios, a ser um intermediador entre a sociedade civil e o poder público, a facilitar a vida de quem empreende, a desburocratizar, né? A rever sistemas legais que atrapalham a vida de quem empreende, não sei o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui exatamente para auxiliar a comunidade de Santa Maria. E ajudar quem empreende é extremamente importante. Quando eu atrelo o meu CPF a um CNPJ, eu considero que essa pessoa se torna uma heroína. Porque ela vai arcar com todas as responsabilidades e o peso da cobrança do Estado sobre ela. A partir daquele momento, e o Estado tem a tendência de desconfiar do empreendedor, de achar que todo empreendedor vai burlar a lei, que o empreendedor não vai cumprir os protocolos, que o empreendedor não quer pagar imposto. Isso não é verdade. Isso precisa ser desmistificado, essas pessoas precisam de ajuda até para se tornarem empreendedores formais, deixarem a informalidade e passarem a contribuir dignamente para a sociedade de Santa Maria. Então, empreender, além de ser um ato heróico e de coragem, é um ato de muita responsabilidade. E o poder público precisa aplicar a lei da liberdade econômica e precisa auxiliar essas pessoas. Então, esta frente também vem nesse sentido. Porque a lei da liberdade econômica existe, mas nós precisamos fazer esse entrelace de revisão de processos na administração, de processos no Poder Executivo, de processos nesta casa. Então, senhores, convido para que se integrem a esta nossa frente, para que venham fortalecer essa nossa força de trabalho, para auxiliar quem empreende nessa cidade, quem gera emprego e renda de forma honesta, para que essas pessoas tenham mais facilidade para crescer, para gerar mais emprego, para gerar mais renda e para, inclusive, nos sustentar, porque são essas pessoas que nos sustentam. Então, fica o meu convite para que participem desta frente do empreendedorismo, para que participem da frente do agronegócio, porque não importa onde desenvolvamos nossa atividade econômica, seja no campo ou seja na cidade, quem trabalha digna e honestamente merece o nosso apoio e o nosso cuidado. Muito obrigada.